Nós trazemos agora nesta matéria mais um assunto que impacta a população. No último domingo, um pitbull está dando pano para manga, né? Pano para manga. Ela foi uma cachorra, né? Ela foi morta a tiros. Isso aconteceu no bairro São Vicente. Você vai entender essa história junto com a gente a partir de agora na tela da TV CI. Domingo foi um dia muito triste para a família da Marinéia. A Dandara, essa pitbull branca da foto, foi morta com 2 tiros, dos 5, segundo a tutora, disparados contra ela. O crime aconteceu na rua Guapê, no bairro São Vicente. Aqui ela já parece toda ensanguentada, sendo carregada pelo filho da Marinéia, que a levou ao veterinário, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos, segundo a família, é o sargento da Polícia Militar Ambiental, Lourival Pereira dos Santos, e cunhado da Marinéia. De acordo com o relato da tutora, o sargento teria invadido o quintal de sua casa. Que é irmão do meu marido, entendeu? Tinha ligado antes para o celular do meu marido, entendeu? Queria tratar um assunto familiar, que ele quer cuidar da nossa vida, que ele não tem nada a ver com a nossa vida. Ele sabia que tinha um pitbull dentro do quintal, o portão estava fechado. E ele ligou minutos antes, ele podia ter falado para o meu marido ou para mim sair para fora e resolver o problema ali fora. Não, ele ligou, desligou o telefone na nossa cara, veio na minha casa, abriu o portão, nós estávamos deitados. Quando eu abri a porta do balcão, ele estava mexendo no portão. Eu escutei o barulho do portão, escutei 5 disparos. E daí, nisso, quando eu abri a porta do balcão, eu olhei, ele estava no portão. Entendeu? E aí eu nem observei a cachorra, eu comecei a xingar ele, né? Porque podia ter uma criança, tem minha neta dentro da minha casa, tem meu filho pequeno, né? E se ele queria resolver uma questão familiar, ele podia ter ligado e ter falado para esperar aqui na frente. E quando eu vi a cachorra estava aqui atrás dos pauzinhos ali, eu já toda saindo tudo sangue, tudo, né? Foi na bunda, quando eu abri, ele deu mais um tiro aqui dentro, porque saiu pó, fumaça, assim, sabe? Porque ele queria alguma coisa de ruim aqui dentro da minha casa. Porque ele veio armado, ele não chamou na frente, ele ligou um minuto antes, se ele ligou, ele podia ter avisado, vá ali na frente. Vá na frente e vamos resolver ali, sabendo que o pitbull estava aqui. Não, ele veio de propósito mesmo, abriu o portão. Nisso que ele abriu, a cachorra voou nele, porque ele abriu o portão, invadiu a minha casa. Ele não tem autorização para entrar na minha casa, ele não se dá bem comigo. Então, ele tem que, né, se ele não se dá bem comigo, ele tem que pensar, né? Vou resolver com meu irmão, vou resolver com ela. Mas não abrir o portão e entrar dentro da minha casa. A Dandara pertencia a Nicole, filha da Marinéia, que, muito abalada pela morte da cadelinha, preferiu não gravar. Ele mexeu com o sentimento de todo mundo. A minha neta chegou chorando aqui, eu mal dormiu à noite. Ela chorando, todo mundo chorando. Ele não viu isso, ele não pensou que tem uma criança dentro de casa, 2 crianças dentro de casa, que esse tiro ele podia alvejar, né, pessoas do lado. Eu, na hora que abriu, porque ele deu um tiro aqui para dentro. E ele puxou a arma 2 vezes ali para mim, me ameaçando, entendeu? Hoje eu vou ali no quartel, vou dar parte dele, para ver que ele se afaste de uma vez de nós. E aí eu não acho justo isso, entendeu? Eu não acho justo isso, porque ele é policial, que ele pode fazer tudo com todo mundo, entendeu? Olha só, aqui no terreno a gente ainda consegue ver algumas manchas, né, de sangue da Dandara. E é interessante falar também que dentro do quintal da família tem esse galinheiro. Em média, mais ou menos 10 galinhas ficam por aqui. E a tutora da Dandara fala que ela nunca havia matado uma galinha nesse quintal. Pelo contrário, ela era amiga das galinhas. Ela ia ali, tanto que ela arrebentou até a tela e ficava correndo atrás dela e brincando com as galinhas. Ela nunca comeu, nunca matou nenhuma galinha. Quando as galinhas às vezes saíam pelo buraco que ela fez ali pra frente, tinha cachorro lá de cima que vinha e matava as galinhas. Pegava, mas ela brincava com as galinhas, corria pelo quintal com as galinhas. A Dandara deixou um filhote, que é a Yuffie. Deixou só a cadelinha dela. Deixou a filhinha dela, só que a filhinha dela chorando um monte também, sentindo, né? Aí fica a tristeza, né? Aí eu quero só contar isso porque ele mexeu, né? Ele fez uma coisa totalmente errada, uma conduta errada, né? E ele mexeu com o sentimento de todo mundo, né? Tudo isso por causa de uma picuinha familiar, uma coisinha pequena que ele podia ter resolvido, né? Ou ele ser afastado de uma vez, ser afastado da minha família aqui, cuidar da vida dele, porque ele quer cuidar da nossa vida e ele fez isso que fez. No mesmo dia foi feito um boletim de ocorrência. As 2 partes foram ouvidas. No boletim, Lourival relata que o portão da residência estava semiaberto e que, ao chamar o irmão, foi atacado pelo animal.
Nossa equipe procurou o sargento, que em nota respondeu que, por estado de necessidade, teve que agir desta forma. O sargento explicou que é policial há 20 anos e disse que sabe lidar com pessoas e animais, tendo experiência tanto com ocorrência ostensiva urbana como meio ambiente, já que tudo aconteceu por negligência, imprudência e falta de cautela por parte da sobrinha Nicole, que deixou o cachorro solto e que deveria ter deixado o portão fechado ou manter o animal preso em um ambiente fechado, como um canil, por exemplo, até mesmo com focinheira. Segundo ele, o portão estava semiaberto uns 60 centímetros e que o mesmo portão tem aproximadamente 3 metros de alumínio e não está instalado, somente sobre o solo e sobre cascalhos em declive para não cair, e que jamais imaginaria que o animal estivesse solto. Conta que o barulho da moto pode ter incomodado a cadela e deixado-a em alerta. Quando estacionou a moto e desceu, observou o portão aberto, chamou o irmão pelo nome. Foi quando o animal já estava a uns 2 metros e em alta velocidade latindo. Não conseguiu fechar o portão a tempo. Sendo assim, recuou do portão e a cadela avançou. Disse que tentou chutar o animal para que se afastasse e que ela saltou nele, caindo de costas no chão. O animal foi empurrado com os 2 pés e foi neste momento em que, para se defender, sacou a arma e efetuou os 2 tiros. O animal recuou e voltou na direção do sargento, onde efetuou mais 2 disparos. Concluiu que trata-se de um animal de grande porte, forte e resistente, e que jamais teve a intenção de atirar e tirar a vida da cadela, a não ser por estado de necessidade, pois o ataque foi muito rápido. Olha, eu concordo que... Bom, em primeiro lugar, vamos por partes. É um assunto que demanda tempo para a gente tentar entender, desde o primeiro momento e quase assim, no que aconteceu tudo isso aí, em seguida praticamente eu recebi a foto do cachorro. E imediatamente já passei para o departamento de jornalismo aqui, o que tinha acontecido. Obviamente que não revela a fonte de jeito nenhum, né? Segundo ponto, é um caso totalmente diferente da pipoca lá, né? Na minha opinião, e aí é que começa a situação. Questões de opinião. Cada um tem a sua, a gente tem que respeitar a opinião e o ponto de vista de todas as pessoas. Eu confesso para vocês que, a partir do momento que eu fiquei sabendo dessa história, eu tenho pensado muito de que maneira eu iria comentar essa situação toda. Porque isso está bombando nas redes sociais, tem muita gente contra, a maioria contra o procedimento do policial, que nós tentamos falar com ele e ele preferiu se manifestar através de uma nota. Está tudo bem, o problema é dele, essa é a forma que ele achou que deveria se manifestar. Agora, veja bem, eu até conversei aqui dentro da televisão sobre esse assunto, fora do ar, com meus colegas. Os cachorros eles têm um hábito de demarcar o ambiente que eles vivem. E naquele ambiente deles ali, eles podem se dar bem com todos da casa, com outros animais, como foi mostrado no VT, que o cachorro brincava até com as galinhas e tal, porque ele sabe, o cachorro tem essa forma de agir, né? Pode ser um pincher, pode ser qualquer cachorro, ele demarca o ambiente dele, ali é o território dele, é ele que comanda. E ele respeita as pessoas da casa porque ele convive diariamente com essas pessoas. Agora, a partir do momento que entra uma pessoa estranha nesse ambiente, ele vai defender o ambiente dele. Então, eu até fiz perguntas aqui dentro da televisão e meus colegas têm pontos de vista diferentes e tal. Eu pergunto a você que está me assistindo, qual é a tua opinião? Isso é o mais importante. Qual é a tua opinião com relação ao que aconteceu? Eu coloquei situações aqui dentro para os meus amigos e cada um se posicionou de forma diferente, é natural. Cada um tem um ponto de vista. E eu não quero dizer que o meu está certo, porque eu nem vou dizer aqui, né, para evitar problemas. Agora, eu digo o seguinte, vamos colocar em condições. Primeiro ponto, que foi o que eu falei aqui dentro da televisão. Primeiro ponto, você tem um cão que é considerado um cão de guarda, né? O pitbull é considerado um cão de guarda, mas pode ser um vira-lata, não tem problema.
ele vai defender o teu território, a tua casa, ele vai defender. Se ele tem essa forma de agir, né? Os cachorros, cada cachorro tem um jeito de ser, nós temos cachorros aqui, e são duas situações bem diferentes do nosso cachorro e da nossa cachorra. Eu penso dessa forma, né? Mas assim, a gente tem que entender, se você tem, é isso que eu falei aqui dentro, você tem um cão lá, na tua casa, você não tem que manter esse portão fechado, porque pode entrar uma criança, uma bola cair lá dentro, qualquer coisa desse sentido, e vai terminar numa situação desagradável? Você que sabe, você que me dá a tua opinião. De outro lado, a pessoa que sabe que tem um cachorro lá dentro, violento, que é um cachorro que ele vai, violento no sentido de que ele vai cuidar do ambiente dele, ele vai defender o ambiente dele. Qual é o procedimento? Bater. Porque se eu entrar nesse ambiente, eu vou ser mordido. E ele foi, porque ele foi encaminhado, o cidadão aí, ele foi encaminhado para um atendimento médico e realmente tinha marcas de que o cachorro, ou a cachorra, no caso, teria o mordido. Mordeu mesmo. Mas aí, quem é que está com a culpa? A pergunta que eu deixo para você, quem é o responsável por tudo isso? Quem entrou e sabia que tinha um cão lá dentro que poderia avançar? Ou quem tem o cachorro que sabe que ele vai defender o território e não chaveou um portão? E agora? Qual é a tua opinião? Bom, o cidadão é policial, todo mundo ouviu já. Sargento da Polícia Militar há mais de 20 anos. Ele entrou na casa. Quando ele foi atacado, obviamente ele usou o que ele tem, a arma. Dá para entender também, nessa reta final de comentário, que é um problema familiar. Né? Ali tem é difícil você entrar numa questão familiar. Nítido, porque a senhora falou que eles têm uma diferença, eles têm um problema familiar. Não seria a primeira nem a segunda vez que esse desentendimento aflorou. E o cachorro participou da história. E agora, eu pergunto, de quem é a responsabilidade? De você que está ouvindo, assistindo o nosso programa, Voz do Litoral. O cachorro foi morto com 2 tiros. E agora? Quem seria o responsável nessa história? Porque não tem nada a ver com o cachorro pipoca, que lá foi uma covardia do vereador. Nada a ver. Aí foi outra situação, também distinta. E é por isso que eu digo, e eu prefiro que você tenha a tua opinião, porque é um caso realmente complicado. É uma briga de família, que normalmente a imprensa não briga, não entra nessa questão, né? Mas, a partir do momento que houve disparos de arma de fogo, que matou um cachorro, numa situação que a gente já colocou aqui, detalhada, aí muda completamente a história. Eu gostaria muito de ouvir a opinião das pessoas com relação a isso. Eu tenho a minha, não gostaria de colocar aqui, até porque não é a mesma opinião também de alguns colegas, é a mesma opinião que eu tenho de outros colegas, e isso demonstra que é um assunto bem polêmico. É isso. O meu objetivo aqui é de apresentar o que aconteceu. Agora, você coloca a tua opinião nessa reportagem, que é bem complicada, na minha opinião. Né? Vamos ver de que jeito que vai terminar, porque essa história da família não terminou. A senhora vai para o quartel ainda, vai fazer uma ocorrência lá, oficializar contra o policial. Contra o policial tem informações de que se trata de uma pessoa até certo ponto violenta. Eu não sei de quem se trata, não tenho a menor conhecimento, não sei, pode ser que eu conheça até o sargento, mas não sei do que se trata, e é um assunto muito pessoal, muito familiar. Vamos aguardar, eu acho que é prudente a gente aguardar. Foi uma situação que chegou ao extremo, a partir do momento que puxa um revólver, que atira, é porque chegou ao extremo. A família está muito revoltada, os vizinhos estão muito revoltados, isso fica muito claro pelas mensagens que eu recebi. É prudente a gente aguardar
um posicionamento do próprio quartel, né, da própria polícia, de que maneira vai conduzir esse tipo de investigação, porque vai ser feito o boletim, já foi, de ocorrência, com certeza vai ter uma condução essa ocorrência. E a gente vai ter que ouvir a polícia também para saber qual é o posicionamento inicial dessa história. Vamos continuar acompanhando. Nosso departamento de jornalismo não vai parar aqui nessa história. A gente quer entender um pouco melhor, porque chegou no limite de matar o cachorro, sabendo que o cachorro estava lá, né?